Então é isso, Romero. De onde vem essa sua paixão pela música e principalmente, isso que é legal pra caramba, pelos discos de vinil? É, assim, pela música, os meus pais, né? Meus pais Uhum. são muito fanáticos por música, eles escutam música o dia inteiro. Todas as situações têm música. Minha mãe gosta de cantar e estuda canto, inclusive, depois de já mais velha, assim, ela foi estudar canto, que era uma paixão dela, assim, cantava um autodidata, cantava muito bem. E meu pai sempre foi aquele colecionador de música, né? Quando eu nasci, meu pai já tinha uns 1000 discos, assim, o que não era Nossa, comum, cara. Eu uma lembro que a baita. gente ia nas casas das pessoas, assim, tipo, o cara tem muito disco. Aí tinha, tipo, uns 50 discos, assim, né? Disco de vinil. Sim. Meu pai já tinha muito disco, ele foi radialista em Ubá, cidade de Minas aqui que ele nasceu. Então, desde o Ubá, ele já tinha fitas cassete, né? Porque às vezes não tinha grana para comprar disco. E ele tinha um raciocínio que ele falava que ele calculava se ele fumasse quanto que ele ia gastar com cigarro por mês, se ele fumasse um Sim. maço por dia. E Boa. aí, esse tanto de que ele gastaria com cigarro era o que ele gastava com discos. Que ele Boa. falava que assim, então, ele podia ter uma média de manter o vício dele em comprar discos, né? Lógico que ele depois ganhou um pouco mais, né? Então comprava mais ainda. E quando meu pai sempre foi muito ligado em tecnologia, assim que saiu o CD, ele já comprou o CD, aquela vibe, né? Tipo, Sim. CD melhor e tal, CD comprou. Hoje player. voltou a ouvir disco pra caramba, assim, tá comprando disco de novo e tal, não sei o quê. E então nessa época eu já era, assim, de querer ter disco também para colocar, e aí Claro. comecei a ouvir rádio, muito jovem, eu tinha uns 5 anos, eu já ouvia rádio, já sabia as estações que eu gostava. Eu tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança, era quando eu aprendi a gravar fita cassete, isso também, 6 anos, assim. O meu passatempo era fazer fitas cassete, fazer compilados. E Gostava. como eu não tinha muitas fitas, meu pai comprava tipo umas 2 fitas para mim. Depois eu aprendi a pagar as fitas dele, né? Ele teve um certo drama com isso. É, que ele quebrava os Sacanagem. negócios, eu aprendi a colocar o durequinho lá, preencher o buraco. Mas aí eu gravava as fitas, ficava fazendo seleção de rádio, eu pegava coisas. E comecei a comprar, e aí eu comecei a ter direito a comprar os meus próprios discos, assim, quando criança, 1 ou 2 discos por mês, um disco por mês. Uhum. E aí eu comecei a ouvir as minhas coisas, assim, além do que o meu pai me apresentava, que era mais. Meu pai sempre gostou muito de música clássica, muito de jazz e MPB, samba e MPB, samba Sabe? chorinho. Meu pai é muito do chorinho, na verdade, samba chorinho e MPB. Mas meu pai não é muito da MPB. Ele conhecia bem a MPB pós-tropicalista, né? Mas não consumia tanto. Eu que passei a ouvir mais isso depois. E depois uma prima minha foi morar na minha casa, ela é a Cláudia, e ela é mais velha do que eu, então ela tinha um gosto pelo, pela questão contemporânea ali. Ela gostava de Michael Jackson, ela era fãzaça de Michael Jackson, Ahá e tal. E ela tinha os discos dela, e ela Sim. gostava muito de música, assim. Então ela levou esses discos também para nossa casa. E, além deles, a família, que eu fui muito criado nela também, a família da minha. Aqui em Minas, e no Rio também fala assim, né? Chama ela de tia Glória, né? Quando você tem uma pessoa muito querida, assim, muito próxima, não é parente, Chama mas você de chama de tia. tia mais velho. Chama de tia. Mas os filhos, ela é como uma mãe de criação, os filhos dela são como irmãos meus, e eles também eram mais velhos, continuam sendo mais velhos que eu. E aí eles já gostavam de um rock mais clássico, eles ouviam Pink Floyd, Renascense, Marillion, além do que era contemporâneo ali, da Dire Straits e tal, o U2, Uhum. mas eles tinham essa pegada, eles estavam muito vidrados no Pink Floyd. Aí, quando eu tinha essa idade, assim, 7 anos, 8, eu passei a ouvir Pink Floyd, por conta deles. Precoce E o menino. falei isso na Precoce. live do Pink Floyd, né? Sim, E sim. aí, eu não, fiquei apaixonado com o Pink Floyd. Eu lembro de gravar uma fita do The Wall, cara, assim, fazer uma fita para ouvir na viagem com minha mãe. Minha mãe, quando entrou o helicóptero, aquela coisa, falou: minha, tira isso aí, não tem condições de eu ouvir isso na estrada. Fiquei super triste, assim. Mas eu fazia uma Que é fita eu toda, adoro. Música pra estrada é toda bom, né? viagem. A gente ouvia, meu pai gravava várias fitas, né, para ouvir nas viagens. A gente ia muito para Juiz de Fora, minha mãe tinha família lá. Ainda tem, mas os pais dela eram vivos, né? E aí, meu pai sempre fazia seleções e ele ficava me arguindo, assim: ah, você sabe quem tá cantando?
essa música é de fulano, o arranjo ele falava os arranjadores, quem tava tocando Porra, bateria, que ele gostava de ficha barato. técnica, quem tá tocando baixo é esse cara, quem tá tocando isso aqui. E aí quando ele chegou em casa, eu já falei isso falei até no primeiro episódio do Quando o Som Bate no Peito, né, que um dia eu dormia na sexta-feira, quando criança, na casa dessa tia Glória, e no sábado de manhã, um dos filhos da tia Glória, um irmão meu, Mário Lúcio, me levava para casa. E quando ele chegou na minha casa, meu pai tinha comprado a Hard Day's Nights. E aí o Lu falou, uai, por que seu pai comprou um disco dos Beatles? Beatles é rock, seu pai não gosta de rock. Eu falei, pai, o Lu falou que você comprou um disco de rock. Por que você comprou um disco de rock se você não gosta de rock? Falou, não, meu pai, nunca esqueço essa frase, falou, isso aqui não é rock, isso aqui é Beatles. É um gênero Isso à aqui, parte. isso aqui é diferente, escuta aqui. Aí eu lembro dele colocar e... Damn, it's been a hard day's night. Isso ali acabou minha vida, cara. Nunca mais fui o mesmo. Isso também eu devia ter de 6 para 7 anos, assim, porque eu lembro que foi em 88. 88 eu faria 7 no final do ano, né? Eu sou de 81, então eu devia ter 6. E, cara, eu ouvi aquele disco todos os dias. Eu sei os intervalos do disco, né? Eu sei Sim. contar tempo com aquele disco, assim. E aí eu ia nas casas das pessoas e pedia os discos dos Beatles para eu gravar fita. E aí fui fazendo, assim, a minha seleção própria de músicas dos Beatles. Aí depois, aí é aquelas coisas da época, né? Um vizinho da frente, ele gostava muito de Barão Vermelho e Ira. Aí ele me prestou os negócios. O Lu gostava muito de Engenheiros do Havaí. E aí eu fiquei pirado no Engenheiros do Havaí. E aí ia acontecendo as coisas, assim, né? A Cláudia, que morava lá em casa, além dela gostar de Michael Jackson, sobretudo Michael Jackson, mas ela gostava muito de Titãs e Legião Urbana, e isso entrou. Então aí a coisa vai. E tinha muita coisa que meu pai. Tinha coisa do meu pai que eu não me identificava muito, assim, uma MPB pré-bossa nova, né? Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, os grandes cantores do rádio, Samba os canção, boleros. Essa área eu nunca gostei. E continuo não gostando, inclusive. continua não Nunca, gostando. continuo não gostando. Nunca me tocou. Jamais. Eu E gosto muito orquestra do genérica, Nelson graças a Deus, meu pai não tem. Gonçalves. Sim, eu gosto Meu muito pai do é Nelson fanático. Gonçalves. Eu cresci ouvindo Adoro. Nelson Gonçalves na vitrola dos meus tios mais velhos e eu tenho um carinho, assim, eu gosto muito do Nelson, acho ele uma figura interessante. Não. Eu não discordo que ele tem talento pra cacete. O cara canta muito. E tem Não, mas gravações não dele é que a eu acho tua lindas e me praia. emocionam pela relação com meu pai. Então, assim, as Sim. coisas vão virando esse mosaico, né, cara? Essa tia Glória era uma mulher que veio da fazenda, veio da roça. A gente teve em Belo Horizonte um êxodo muito grande do interior de Minas, nos anos 60 e 70, né? E Aham. essas pessoas foram praticamente, assim como muitas do interior do Brasil nessa época, expulsas das suas terras, né? Porque trabalhavam como meeiros, morriam de fome, né? E vieram habitar as periferias dessas cidades. O que acontece é que meu pai e minha mãe, eles eram da Teologia da Libertação, eles tinham uma comunidade eclesial de base e foram morar num bairro muito periférico, muito pobre de Belo Horizonte. E então eu convivia com eles e com as pessoas que estavam lá, inclusive a tia Glória era uma dessas pessoas que saíram da roça e veio para BH sem nada, né? Moravam num Sim, barraco, que não tinha sim. água, que não tinha luz. Eu ficava lá o tempo todo. E ela já tinha uma coisa da música caipira, ela já curtia mesmo a música caipira. Eu me lembro dela emocionada com Majestade do Sabiá e essa coisa, assim, muito, muito dela, assim. E meu pai ouvia muito com ela, com as pessoas do bairro, eram pessoas que vinham da roça, né? O meu padrinho, o Zé Basílio, ele também fugiu do campo porque não tinha condições de trabalho. E Sim. meu pai passava, às vezes, domingo, ouvindo com eles Tonico Tinoco, depois Pena Branca e Chavantinho e tal. E, cara, eu passava ali, passei a adorar esses negócios, né? Também por conta. Então era uma influência muito diversa, assim, sabe? Era Muito. muito diversa. Era Romero, samba, samba pra cacete. Tem um monte de foto minha em roda de samba quando bebê, cara. que Um massa. monte. Tocando reco-reco, tocando pandeiro. Assim, Eu, fui eu, criado em roda de samba. eu ouso dizer que com essa sua vivência, né, com essas suas referências e influências, não tinha meio termo. Ou você seria esse cara que você é realmente, ou você iria odiar a música. Tipo assim, não, É, eu fui tão influenciado, eu recebi tanta informação, não quero mais saber. Mas, claro, é, a gente sabe que a é. tendência seria
Porque música, a gente não vive sem música, né? Não Durante dá, muito cara. tempo eu repeti, cara. Cara, eu vivo sem TV. Na época a TV ainda É. tinha muito penetração, não era essa coisa de internet. Eu falei, eu vivo sem TV, mas não me deixa sem música.